Santa Liturgia Diária do dia 29 de maio de 2026. Hoje, acompanharemos a história de São Paulo VI, a liturgia do dia e um sermão com comentários dos santos da Igreja pela corrente de ouro da Catena Áurea, para discernir se somos apenas folhas religiosas ou frutos vivos de antes de Cristo. História do Santo do Dia. São Paulo VI nasceu em 26 de setembro de 1897, em Concessio, Itália, como Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. Desde cedo já viveu próximo da igreja e, aos 19 anos, entrou no seminário. Ordenado sacerdote em 1920, estudou na Universidade Gregoriana, na Universidade de Roma e na Pontifícia Academia Eclesiástica. Eleito Papa em 1963, após a morte de São João XXIII, assumiu a missão de conduzir a Igreja em um tempo de profundas mudanças. Retomou e levou adiante o Concílio Vaticano II, buscando responder aos desafios do mundo moderno sem abandonar a missão essencial da Igreja, anunciar Cristo e santificar as almas. Entre seus gestos marcantes, esteve a renúncia ao uso da tiara pontifícia, sinal de humildade diante de um cargo elevado. Em 1968, tornou-se o primeiro Papa a pisar na América Latina, abrindo em Bogotá a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e participando do Congresso Eucarístico Internacional. Devoto da Virgem Maria, manifestou especial carinho por Nossa Senhora Aparecida, enviando uma rosa de ouro ao Santuário Nacional em 1967. Durante viagem à Ásia e Oceania, sofreu um atentado em Manila, mas sobreviveu. Canonizado em 2018 pelo Papa Francisco, São Paulo VI deixou o testemunho de um pastor firme, prudente e corajoso. Sua vida nos pergunta: temos fidelidade quando a Igreja atravessa tempos difíceis? Convertamo-nos da covardia e da fé superficial, sirvamos a Cristo com coragem, amor à Igreja e confiança em Maria. São Paulo VI, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem um dom de falar, proceda com palavras de Deus. Se alguém tem um dom de serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Salmo responsorial. Agora vamos desacelerar e contemplar o Salmo responsorial cantado pela Marcela. Não passe por essa oração com pressa, deixe que o Salmo nos lembre com calma que o Senhor vem julgar a terra inteira com justiça e lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o
presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Evangelho. Agora, com atenção e reverência, escutemos o Evangelho. Cristo entra no templo, procura frutos e nos chama a uma fé que reza, perdoa e se converte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas, foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: "Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passeavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, levanta-te e atira no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedires na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados." Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea, compilado por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, o Evangelho nos coloca diante de um Cristo que muitos prefeririam não encontrar. O Cristo que observa, procura fruto, purifica o templo, derruba mesas e amaldiçoa esterilidade. Sim, o mesmo Jesus, manso e humilde de coração, também entra no templo e expulsa o que transformaram a casa de oração em mercado. O mesmo Jesus que acolhe pecadores também procura frutos na figueira. O mesmo Jesus que manda pedir com fé também diz que, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Que evangelho é esse que tentam suavizar? É o evangelho católico inteiro, sem mutilação. Misericórdia que salva, mas também juízo que desmascara. A primeira leitura já nos alerta. O fim de todas as coisas está próximo. São Pedro não diz isso para produzir pânico, mas vigilância. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. O cristão não vive como se a vida fosse uma distração infinita. O Senhor vem. O Salmo canta: "O Senhor vem julgar nossa terra." Ele vem julgar com justiça e lealdade. E se ele entrasse hoje no templo de sua alma, o que encontraria? Coração ou comércio? Fruto ou folhas? Misericórdia ou ressentimento? Fé
ou aparência. Jesus entra em Jerusalém e vai ao templo. São Beda vê nisso um modelo de religião. Ao chegar a uma cidade, Cristo se dirige primeiro à casa de oração. Que golpe contra a nossa ordem de prioridades! Quando entramos num lugar novo, procuramos comida, descanso, distrações, internet, segurança. Cristo procura o templo. E nós? Quando começa o dia, procuramos Deus ou o celular? Quando uma decisão pesa, vamos primeiro à oração ou aos cálculos humanos? Quando o coração está inquieto, corremos ao sacrário ou aos ruídos? Beda ainda observa a pobreza do Senhor. Numa cidade grande, não encontra hospedagem e vai para Betânia. Betânia, diz ele, significa casa de obediência. O Verbo encarnado encontra descanso onde há obediência. Eis uma pergunta dura. Cristo encontraria repouso em você? A sua alma é Betânia ou mercado? Casa de obediência ou casa de negociação? No dia seguinte, Jesus tem fome. Vê uma figueira coberta de folhas, aproxima-se, não encontra fruto e diz: que ninguém mais coma de teus frutos. Muitos se escandalizam, porque amaldiçoar uma figueira se não era tempo de figos. São João Crisóstomo explica que não se trata de capricho, nem de fome descontrolada. Cristo quis mostrar aos discípulos, antes da paixão, que ele tinha poder para punir, mas escolhia sofrer livremente. A figueira se torna sinal. Se quisesse, Cristo poderia fazer definhar seus perseguidores, mas ele vai à cruz por vontade própria. Eufelato também vê aí um ensinamento aos discípulos. Aquele que caminha para ser crucificado não é fraco. Ele se entrega porque quer salvar. A paixão não é derrota de Cristo. É obediência soberana. O Senhor que seca a figueira poderia secar seus inimigos, mas prefere derramar sangue por eles. Beda, porém, aprofunda o sentido espiritual. A figueira cheia de folhas e sem frutos representa o povo que tinha as palavras da lei e dos profetas, mas não tinha obras. Folhas são aparências religiosas. Fruto é conversão real. Folhas são discursos, símbolos, títulos, devoções externas, citações, debates, mas fruto é caridade, oração, penitência, perdão, pureza, fidelidade. E agora a pergunta precisa cair sobre nós. Somos uma figueira católica cheia de folhas e sem frutos? Temos imagens, livros, terços, frases, opiniões, vídeos, discussões, mas há fruto? Há confissão sincera? Há amor ardente? Há hospitalidade sem reclamações, como pede São Pedro? Há serviço com os dons recebidos? Há oração vigilante? Há coração no fogo da provação? Ou apenas folhagem bonita para esconder uma alma estéril? A esterilidade religiosa é mais perigosa do que a miséria assumida. O pecador que sabe que está doente pode gritar por cura. O religioso sem fruto se convence de que só as folhas bastam. A figueira não estava seca por fora, estava vistosa. O problema era justamente esse. Prometia o que não dava. Quantos cristãos são assim? Por fora, linguagem de fé. Por dentro, nenhuma entrega. Por fora, zelo. Por dentro, orgulho. Por fora, devoção. Por dentro, ressentimento. Por fora, catolicismo. Por dentro, vida fútil. Depois, Jesus entra no templo e faz abertamente o que a figueira havia mostrado em figura. São Beda diz que aquilo que Cristo realizou simbolicamente na árvore revela agora expulsando os ímpios do templo. Derruba a mesa, expulsa vendedores e compradores, não permite que carreguem objetos pelo templo e ensina: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizeste dela uma toca de ladrões. Não é possível ler isso sem tremor. Se Cristo foi tão severo com o comércio ligado ao culto, por que nós, quando transformamos a fé em vaidade, os dons em autopromoção, a liturgia em palco, a doutrina em arma de ego, a caridade em propaganda? Beda adverte: se o Senhor proíbe no templo até negócios que poderiam ser lícitos em outro lugar, quanto mais será sua ira contra aquilo que é ilícito em qualquer lugar.
Teofilato recorda que os vendedores buscavam lucro. Beda vê nas pombas uma imagem dos dons do Espírito Santo. Vender pombas é vender a graça, negociar o sagrado, reduzir o dom divino a interesse humano. E acrescenta uma aplicação terrível. Quem, pelo pecado, entrega ao diabo a graça e a pureza do batismo, também vende sua pomba. Você percebe? Não é só o vendedor do templo que precisa ser expulso. Há dentro de nós cambistas escondidos, há barganhas secretas. Há lugares em que entregamos a pureza, a oração, a consciência, a verdade, em troca de prazer, aplauso, controle, dinheiro ou aceitação. A mente e a consciência dos fiéis também são templos de Deus, diz Beda. Quando pensamentos maus se instalam para prejudicar o próximo, a alma vira covil de ladrões. Que frase! A alma vira toca de ladrões quando perde a simplicidade da santidade e passa a planejar o que fere os outros. Quantas vezes o nosso interior não é casa de oração, mas tribunal de acusações? Quantas vezes, enquanto a boca reza, a mente mastiga a vingança? Quantas vezes o coração que devia hospedar Deus hospeda inveja, suspeita e dureza? São Pedro manda: sobretudo cultivai o amor mútuo, com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O Evangelho termina no mesmo ponto. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém. Não há oração católica verdadeira com o coração voluntariamente fechado ao perdão. Não adianta falar em fé que move montanha se o rancor move você. Não adianta pedir graça se você se recusa a soltar a dívida do irmão. Jesus diz: tende fé em Deus. E promete que quem disser à montanha que se lance ao mar sem duvidar, verá acontecer. Teofilato contempla aqui a misericórdia divina que comunica aos fiéis, pela fé, um poder que Cristo possui por natureza. Beda recorda que, se fosse necessário, Deus poderia mover montanhas literalmente, como se conta de santos antigos. Mas ele também interpreta espiritualmente. As montanhas podem significar o orgulho do demônio arrancado dos corações pela pregação dos santos. Pseudo Jerônimo vê ainda a passagem da palavra aos povos, quando Cristo, pedra cortada sem mãos, é anunciado às nações. Mas o Senhor não entrega essa promessa para almas mágicas e caprichosas. A fé que move montanhas não é presunção, é união com Deus. Teofilato diz que quem crê sinceramente eleva o coração ao Senhor, une-se a Ele e com o coração ardente pede corretamente. Por isso, a oração verdadeira não nasce da fantasia, mas da conversão. Quem quer pedir como filho, precisa viver como filho. Quem quer que Deus o escute, deve perdoar como alguém que foi perdoado. Eis a grande provocação. Talvez a montanha que precisa ser lançada ao mar seja o seu orgulho. Talvez seja a sua frieza, talvez seja a sua mágoa antiga que você protege como se fosse tesouro. Talvez seja a sua vida dupla, talvez seja uma fé de folhas, sem frutos. Você pede a Deus que mude situações externas, mas não permite que Ele purifique o templo por dentro. São Pedro fala do fogo da aprovação e diz: não estranheis como se algo estranho estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo. A fé madura não se escandaliza quando chega a prova. Não diz: por que comigo? Como se seguir Cristo fosse seguro contra a cruz. O fogo da provação revela se somos ouro ou palha, fruto ou folha, templo ou mercado. Paulo VI viveu essa tensão em tempos difíceis. Chamado a conduzir a igreja num período de profundas mudanças, retomou e levou adiante o Concílio Vaticano II sem abandonar a missão essencial da igreja, anunciar Cristo e santificar as almas. Renunciou à tiara pontifícia como sinal de humildade, mas não renunciou ao peso da verdade. Foi pastor prudente, firme e corajoso. Amou a igreja em tempestade. Serviu sem transformar o evangelho em mercadoria ideológica. Enfrentou incompreensões, mudanças, riscos, até atentado, e permaneceu.
Sua vida pergunta a nós: somos fiéis quando a igreja atravessa tempos difíceis? Ou nossa fé depende de ambiente confortável, autoridade perfeita aos nossos olhos, cultura favorável e ausência de combate? É muito fácil amar a igreja quando ela corresponde às nossas preferências. Difícil é servi-la quando se exige prudência, obediência, coragem e paciência. São Paulo VI nos lembra que amar a igreja não é usar a igreja para confirmar nossa tribo. É sofrer por ela, trabalhar por ela, rezar por ela e permanecer com Cristo nela. O Salmo ordena: publicai entre as nações, reina o Senhor. Não diz publicai vossas opiniões, não diz publicai vossa amargura, não diz publicai vossas vaidades religiosas. Reina o Senhor. E se o Senhor reina, então o templo é dele, a igreja é dele, os dons são dele, a palavra é dele, a missão é dele. Nós somos administradores da multiforme graça de Deus, como diz São Pedro, não proprietários. Se alguém fala, fale como palavras de Deus. Isso deveria fazer tremer pregadores, catequistas, comunicadores, pais, líderes e qualquer católico que se atreve a falar em nome da fé. Falar como palavras de Deus não é falar bonito, é falar com reverência, verdade e temor santo. Se alguém serve, sirva com a capacidade proporcionada por Deus, para que Deus seja glorificado, não o servidor. Quantos usam dons para construir nome? Quantos usam apostolado como mesa de cambistas? Quantos vendem pombas transformando graça em prestígio? Cristo hoje entra e derruba mesas, e graças a Deus que derruba, porque mesa que Cristo não derruba vira altar de idolatria. Graças a Deus que seca a figueira estéreis antes que a esterilidade se torne condenação eterna. Graças a Deus que nos chama à oração, à fé, ao perdão antes do juízo final. Mas não brinque com essa visita. O Senhor observou tudo no templo, tudo. Ele observa também tudo em nós. Observa nossos gestos religiosos e nossas intenções escondidas. Observa quando servirmos com reclamações. Observa quando falamos de Deus sem temor. Observa quando pedimos perdão, mas negamos perdão. Observa quando suportamos provações com fé ou quando murmuramos como pagões. Observa se a figueira tem frutos. Então, converta-se. Não ofereça folhas a Cristo. Ofereça frutos. Volte à oração vigilante. Perdoe enquanto reza. Purifique sua casa interior. Retire do templo da alma aquilo que virou comércio com o pecado. Use seus dons para servir. Ame a igreja sem covardia. Não estranhe o fogo da provação. Alegre-se por participar dos sofrimentos de Cristo. E quando o Senhor vier julgar a terra, que encontre em você não uma figueira vistosa e vazia, mas uma alma enraizada na fé, cheia de frutos de caridade. Cristo tem fome, fome de santidade, fome de almas, fome de frutos. O que ele encontrará em você? Novamente, São Paulo VI, rogai por nós. Amém. Se esse vídeo ajudou você a rezar com mais verdade, deixe o seu like e inscreva-se no canal e acompanhe diariamente a Santa Liturgia Diária. E hoje, antes de sair, faça essa pergunta diante de Deus. Quando Cristo procura frutos em mim, encontrará apenas folhas bonitas ou uma alma realmente convertida?